Estamos no ar, né? Esperar um pouquinho para ver. Está tudo certo. Estamos no ar, né? É isso. Estamos no ar. Mais uma live no dia 27/5. Bate-papo na palavra, mais uma vez, para despertar no seu coração e na sua mente a necessidade de se raciocinar e se colocar alguns pontos para que se possa pensar, refletir sobre o assunto. Nós estamos aí refletindo sobre um assunto, agora com vocês, fazendo um bate-papo na palavra, que é: um cristão pode ter amigos não cristãos? Talvez seja a pergunta de muitos aí, no decorrer da vida, dos anos jovens, os mais velhos, e talvez seja um questionamento que você fez para você mesmo e para outras pessoas. Então, nós vamos iniciar esse bate-papo, sempre é isto, né? Bate-papo na palavra, quer dizer, não queremos colocar somente o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa forma de entender, mas muito mais o que diz a palavra sobre o assunto. Nós sabemos que tem relatos na Bíblia, tem coisas na Bíblia que a gente não consegue ter uma resposta exata, mas, na verdade, você tem que fazer uma interpretação, você tem que fazer uma análise, né, sobre o assunto. Mas, vamos lá, vamos bate-papo na palavra, 27/5, hoje, um cristão pode ter amigos não cristãos. Pastor Toninho, vamos iniciar, então. Amém, glória a Deus. É um assunto polêmico, né, porque primeiro eu preciso saber o que é amigo, né? É verdade. Primeiro passo, né? Porque muitas pessoas confundem amigo com conhecido, com colega, né, de trabalho ou de escola. Então, assim, a gente está falando sobre amigo, né? Eu vejo assim que a amizade é uma aliança que você tem com a pessoa, né? E não só simplesmente é um conhecido ou é um colega de trabalho, mas eu vejo assim que amigo é algo mais profundo. Você tem uma aliança, e essa aliança ela precisa estar vinculada a Cristo, né? A nossa aliança, para nós caminharmos junto. Estou falando amigo de você conviver, de você estar na casa da pessoa, a pessoa na sua casa, de você confiar na pessoa, de principalmente de ter a mesma fé com aquela pessoa. Então, assim, o primeiro modo, né, fala assim, referente à amizade eu posso ter com todo mundo, com quem não é crente, quem é crente, quem qualquer religião, eu posso ter o quê? Ser conhecido dessa pessoa, ser um colega dessa pessoa, né, por conhecer, por trabalhar junto, mas a amizade, amigo mesmo, até a própria palavra fala em Provérbios 18:24, fala assim: o homem que tem muitos amigos, né, pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Né? Que o amigo ele é muito mais chegado que o irmão carnal, né? Que o irmão da carne, né? Ele é muito mais um amigo. Né? Então, é por aí que a gente vai conversar. Porque hoje, o que eu vejo muito, principalmente nos jovens cristãos, eles têm amizade com o mundo, né? E a própria palavra nós vamos ver no decorrer que quando eu tenho amizade com o mundo, eu sou inimigo de Deus. Então, às vezes eu posso falar assim, poxa, eu não roubo, eu sou trabalhador, sou uma pessoa boa, ajudo os outros e tal, mas eu tenho amizade com o mundo. Só o fato de eu ter a amizade com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. Né? Se nós vemos lá Tiago 4:4, só para a gente pegar, deixa eu ver aqui. Porque assim, os amigos são uma grande influência nas nossas vidas, né? Não existe mau amigo,
Porque se ele é amigo, ele sempre vai ser bom, ele sempre vai estar querendo te ajudar, sempre vai querendo te servir, ele sempre vai querer estar disposto a caminhar junto. Isso é amizade, né? Então, aquele cara é mau amigo. Não, ele não é mau amigo, ele nunca foi teu amigo. Se ele é mau, ele nunca foi teu amigo, né? É. Então, assim, a palavra lá em Tiago 4,4 fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Porque, assim, quando aqui está falando de adultos e adultas, mas também está falando de um adúltero espiritual. Você adultera aquilo que é espiritual, aquilo que Deus te formou, que está te gerando. Você começa a adulterar, né, aquilo que é de Deus. Você começa a colocar a tua razão, o teu querer, e sai fora dos princípios de Deus. E aqui fala, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intensos ciúmes? Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai os corações. Então, aqui está falando assim, que se nós formos amigos das coisas do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque aquelas coisas vão começar a nos influenciar. E quando fala aqui que o Espírito tem ciúmes, por quê? Porque nós somos do Senhor. Amém? Se nós somos do Senhor, ele tem ciúmes daquilo que vai tirar a comunhão minha com Deus. Porque a amizade do mundo, o que ela faz? Ela tira você da comunhão com Deus. E você que está me ouvindo, está ouvindo nós nesse bate-papo, se você parar para analisar, toda vez que você começa a ter amizade com pessoas do mundo, eles te começam a tirar fora do caminho, tirar fora do chamado e fora do propósito do eterno. Então, perigoso as amizades. Acho que é importante dizer também que quando a gente cita muito essa palavra mundo, né? Mundo. O cristão, geralmente, a gente que lê a palavra, né? Fala muito sobre, usa muito esse termo mundo, né? Porque a Bíblia, ela usa esse termo mundo, né? E o termo mundo, a gente usa não numa questão também de dizer, eu acho que é importante quem nos ouve entender, né? Nós não somos sectaristas e nem racistas, né? Nós não somos sectaristas e nem racistas. Agora, é muito lógico, é muito claro que em qualquer lugar, numa sociedade, em grupo qualquer, existem as diferenças. No sentido assim, por exemplo, vou falar de um marido e mulher, né, para ficar um pouco mais claro. Quando o marido e mulher, eles casam, né, um homem e uma mulher casam e se tornam marido e mulher, isso não quer dizer, de uma certa forma, que eles concordam com tudo. No sentido de, é claro que as coisas mais altas, vamos dizer, ou as coisas principais, as coisas mais importantes, é importante que eles concordem, né? Mas é claro que, de repente, vou falar assim, ó, um gosta de um tipo de refrigerante, o outro gosta de outro tipo de refrigerante. Um gosta de um tipo de comida, né, alimentação. Um gosta de macarronada, o outro já não gosta de macarronada, o outro gosta de um arroz e feijão. Mais ou menos isso, né? Um gosta de uma cor X, o outro gosta de uma cor Y. Então, isso é muito, como é que eu falo? Muito normal acontecer, né? Agora, quando você trata, por isso que eu estou querendo dizer sobre mundo, né? Quando você trata sobre princípios, a coisa vai um pouco mais longe. Então, a Bíblia,
Por que ela usa esse termo mundo? Porque ela está falando de princípios. O princípio do mundo, o princípio daqueles que são cristãos, né? Ou o princípio de Deus, a regra, a fé e prática, a lei, né? A direção. Então, por isso que a Bíblia faz essa distinção, né? Entre dois reinos, dois modos de se comportar. Por isso que a Bíblia cita o mundo, né? Então, eu só quis dizer isso para que as pessoas não pensem que nós somos sectaristas, somos racistas, não é nada disso. Agora, a Bíblia é muito clara, ela cita a palavra mundo, né? A ponto de fazer uma separação, vamos dizer assim, uma separação, para dizer só, o caminho é esse, o caminho não é esse. Então, a Bíblia diz assim, você está se portando como mundo. O que é o se portar como mundo? É aquele que não olha para os princípios de Deus. É isso que nós estamos comentando. Né, pastor Toninho? Amém. Porque, de uma certa maneira, quando você... isso aí eu estou falando também só de pessoas do mundo. Tem pessoas que falam que são crente, que vão à igreja, exatamente. E eu não tenho amizade. Eu tenho verdade. Conhecido. Eu tenho conhecido. Não só as pessoas que falam que não são crentes ou que são crentes. Eu estou falando do modo geral. A pessoa ela precisa nascer de novo, né? Porque lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquilo que me governava antes, aquilo que me dirigia, aquilo que me orientava, não me dirige mais e não me orienta mais. Então, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se está novo na minha frente. Eu tenho um novo para conhecer, eu tenho um novo para desfrutar no mundo espiritual, eu tenho um novo para entrar e tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida, e então eu não posso ficar com as coisas velhas. Podemos dizer que é um outro mundo. Um outro mundo, coisas novas. Sou uma nova criatura, né? Aí a pessoa fala, então, que você é uma nova criatura, o quê? Você veio do espaço, é um ET, é um extraterrestre? Não, é que se você entende, quando você está em Cristo, o velho homem, né, ele começa a separar. Aquilo que te governava não te governa mais. Assim, por isso que ele fala, se alguém está em Cristo, mas tem coisas que me governam ainda, é porque aquela área não está em Cristo. Às vezes você já colocou algumas áreas em Cristo, mas não na totalidade. Então, o que precisa colocar o quê? Essa área ainda que te domina, essa área ainda que te afronta, é que você não colocou ela em Cristo. Porque ao momento que você colocar em Cristo, ele já não tem mais poder sobre você, não tem o governo sobre você. Verdade. Então, assim, por isso que é muito importante a cada dia nós negarmos a nós mesmos, porque é um meio de nós começarmos a dizer não para as coisas do passado, não às coisas antigas. Porque quando eu digo sim para a minha alma, para a minha carnalidade, eu estou dando brecha para que o inimigo possa agir e possa atuar nas nossas vidas, né? Até porque o próprio título, ele diz exatamente isso, né? Que é o cristão. O cristão, aquele que serve a Cristo, entende como princípio. Tudo que Jesus falou e Deus falou, a Bíblia como princípio. Aí diz assim, o cristão pode ter amigos não cristãos, quer dizer assim, aqueles que não seguem, aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, aqueles que não entendem que isso é princípio, que a Bíblia é um princípio de Deus, de Jesus, que veio, né, uma mensagem de Deus e deve ter seguido, é isso que a gente está falando, né? Então, a questão. Pode falar. E se nós... Então eu vou me isolar do mundo? Não vou me isolar do mundo, porque nós vivemos, nós temos que trabalhar, temos que fazer isso, fazer aquilo, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos dirigidos nem governados por aquele que atua no mundo, que é o príncipe das trevas. Nós não somos dirigidos por esse. O próprio Jesus fala, veio o príncipe deste mundo, mas eu não tenho nada em mim que ele possa ter alguma legalidade para agir na minha vida. É isso que Jesus está falando, né? E a própria palavra fala, eu estou no mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte do reino. Quem é cristão faz parte do reino. Quem é cristão não faz parte de uma denominação. Você faz parte do reino de Deus. Isso é um perigo.
Porque às vezes eu posso fazer parte de uma denominação e não fazer parte do reino de Deus, ser participante do reino de Deus. Então, assim, amigo, eu estou falando de amigo, não estou falando de colega nem de conhecido, né? Eu tenho conhecido, tenho colegas de trabalho, colegas de fornecedores, colegas como clientes, mas eles não são meus amigos. Amigos é aqueles que eu tenho uma aliança em Cristo. Esses são amigos. Então, a própria palavra fala que, lá em Provérbios, nós temos, tem muitos amigos, mas ali é amigos no sentido de amizade. Eu posso ter muita amizade, isso vai me estragar a minha vida. Mas amigos é aquele que é muito mais que o sentimento de irmão, até de irmão natural, porque é uma aliança. A aliança, quando você tem com um cristão, é muito mais que uma aliança de carne, né? De sanguínea, mas é muito maior uma aliança que nós temos em Cristo Jesus. Verdade. Nós temos uma aliança em Cristo. Os amigos que nós temos que ter são aqueles que têm aliança. Você pode ver, toda pessoa que diz que é cristã e tem amizade com o mundo, com pessoas que são mundanas, como é que a luz pode andar com as trevas? Você está entendendo? Aí alguém pode estar aí no vídeo está falando, mas Jesus, ele comia, bebia junto com a prostituta. Peraí, ele não era amigo, ele estava lá para levar o reino. É aquilo que eu falo. Conhecido e colega é uma coisa, amizade é outra. Amizade, Jesus tinha com Lázaro, aquele que morreu e ele ressuscitou. Ele era amigo de Lázaro. Lázaro era amigo dele. Né? Então, assim, amizade é uma aliança que você tem com as pessoas. Né? Uma aliança em Cristo, né? Então, o que você está falando é importante porque a gente pode dizer que hoje, por causa dessa pandemia, deu uma diferença aí, mas há uns tempos atrás a gente pode dizer que no seu trabalho, no dia a dia, você fica praticamente nos dias úteis, né, vamos dizer assim, de segunda a sexta, você fica 50%, vamos dizer, dentro de um local que chama trabalho seu, né? Que não é a sua família. E outros 50% você vive dentro da sua casa, que é a sua família, que inclusive você sai do serviço, vai para tomar banho, jantar, se estudar, muitas vezes aí está fora de casa também, né? Mas e dormir. E então, o que acontece? Você não pode fechar também esta porta e esta janela vou dizer essa palavra, de comunicação. Essa porta de comunicação você não pode fechar. Por quê? Porque o grande problema que acontece muitas vezes é o tema que a gente está falando, né? De você dizer assim, toma cuidado, né? E é verdade, toma cuidado. Só que algumas pessoas, elas se isolam totalmente, que ela isola também, né? Faz esse corte de comunicação com as pessoas. Primeiro, esse corte de comunicação, eu não estou falando relacionamento, eu estou falando comunicação. Você vê como é que é umas coisas diferentes, né? Então, a comunicação tem que ter com as pessoas, porque dentro do trabalho que você está, você tem que se comunicar com o seu colega de trabalho, com quem te ajuda, você ajuda e faz um par para construir na empresa. Então, tem que ter essa comunicação. Então, muitas vezes, não pode confundir muito. E também, você pode não ter uma comunicação só de bate-papo sobre serviço, você pode ter bate-papo do dia a dia. Agora, é importante o que você falou também, né? O amigo, pensar no amigo. Então, você tem um amigo, você tem um colega. E nisso tudo, você tem a comunicação e você tem o relacionamento, né? Então, tem que pensar em tudo isso. Como foi falado, eu não sei se Jesus que falou, se não me engano, acho que foi Jesus, que nós estamos em terra estranha, nós somos forasteiros, estamos de passagem, mas estamos em terra, estamos aqui ainda, então temos os nossos afazeres. Então, se você corta este elo de comunicação com as pessoas, você rompe também uma coisa chamada você poder ter a oportunidade de ministrar as boas novas. Então, você perde a chance,
né? Então, não é isolamento, é estar lá, se comunicar, mas ter uma postura de cristão. Os princípios são esses, né? E eu estou entendendo os seus princípios como um colega aí do trabalho e tal, ou seja, da faculdade, do estudo e tal. Então, eu acho que precisa fazer também essas observações para as pessoas entenderem, né? Porque o isolamento é ruim, né? Você fazer esse tipo de isolamento, que você perde a oportunidade, a chance de trazer a pessoa para Cristo. Com certeza, né? Às vezes as pessoas, quando se convertem, né? O problema é quando se converte a uma religião. Elas não têm uma atitude de Cristo, elas têm atitude de religioso. Se você pegar o próprio Jesus, quando o samaritano está descendo a rua, ele ajuda aquele que foi espancado pelos ladrões, mas o sacerdote, o levita, passa de longe e não vai ajudar aquela pessoa. Ele se isola, o religioso se isola. Aquele que tem Jesus, ele vai aonde o pecador está, mas não para ter amizade e não para ter envolvimento emocionais com essas pessoas. Ele vai ali para levar Cristo, para levar ajuda, para ser testemunho para essas vidas. Né? O cristão que se isola, eu não considero cristão, eu considero religioso, porque o religioso é que se isola. Ele se sente superior às outras pessoas. Isso, exatamente. Ele acha que ele é a última fatia do pacote de bolacha. Então, assim, esse é o religioso, ele se isola, ele mantém distância do povo. Exatamente. Né? Pastor que não tem cheiro de ovelha é porque ele não anda no meio das ovelhas. Esse é o grande problema. Então, assim, você está envolvido com as pessoas no sentido de levar o reino para as pessoas, de você estar comunicando o reino para as pessoas, mas entre ela se tornar teu amigo, o amigo nós temos na aliança em Cristo. Isso que é amigo. Eu tenho colegas sensacionais, pessoas assim que são colegas, que não são cristãos, né? Mas eu sempre que eu tenho oportunidade falar de Cristo, levar as boas novas, mandar no zap para ele uma mensagem, sabe? Até o Senhor tocar no coração dessas pessoas. Porque não tem como a luz ter comunhão com as trevas. Não tem como. Não tem como. A comunhão é com aqueles que têm aliança em Cristo. Exatamente. Jesus. Porque, assim, que mensagem, né? O mundo, vamos falar do mundo, né? A palavra mundo, nós entendemos isso. Que pode ser passado para um cristão. Que mensagem pode ser passada? O mundo pode passar se Cristo tem a mensagem maior das boas novas. Então, por isso que a gente fala sobre isso. E às vezes você encontra, muitas vezes, cristãos procurando conselhos de pessoas erradas, caindo em coisas que não deveriam cair, né? Até a Bíblia fala assim, quem está em pé, tome cuidado que não caia. Então, aí, quando você se abre para uma pessoa, você muitas vezes está contando a sua intimidade. Para contar a sua intimidade, precisa ser amigo. E para contar a sua intimidade, precisa ter ali, vamos dizer assim, o mesmo princípio que você tem, né? Pode, de repente, você estar num deslize um pouco mais para baixo, mas, de uma certa forma, você está quase ali no mesmo degrau, ou na mesma escada. Então, para um cristão, é importante que ele desabafe, ou ele conte as suas mágoas, as suas derrotas, as suas dores de cabeça, de tristezas, para quem é cristão. Para quem é cristão, né? Porque, pelo menos, é o que você falou, há cristãos que não são cristãos aí, né? Mas a gente pode entender que esse cristão valoroso, obediente, segue a Cristo, ele vai lançar a palavra sempre, ele vai dizer da palavra, vai motivar a outra pessoa com a palavra, porque esta palavra que ele recebeu como motivação, vamos dizer assim, e houve uma transformação de vida, então ele também entende que dessa forma, então ele passa esse recado também, né? Então esse é o cristão verdadeiro, esse é a forma de se fazer, né? Conselhos
dar conselhos e aceitar conselhos de pessoas certas. Né? E o bom amigo é aquele também que ele te ajuda, te apoia nos momentos difíceis, mas também ele te exorta e com amor te chama para a verdade É, quando a pessoa está errada. verdade. Esse é o amigo verdadeiro. Né? Ele tanto te ajuda, te apoia, mas também ele te corrige, te disciplina, te chama para a Isso. verdade. Por isso que os princípios é muito importante para as nossas vidas, como amigos. Né? Quando você vai dar um conselho, você não vai dar um conselho de você mesmo, o que você acha, mas sempre você vai estar relacionado com o princípio. Né? Você pede um conselho para uma pessoa que não tem Cristo, que não tem, não conhece os princípios da palavra, não conhece nada. Ele vai dar uma opinião, pode ser boa ou ruim, É, ou sei lá, mas será que é a vontade de Deus o que ele vai exatamente. falar para Que você? nem, pastor Torinho, que nem assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Partindo do que você falou, né? Para estender um pouco mais até a linha de raciocínio. Vamos pensar que existe uma mulher que é cristã, mas está tendo um problema no seu casamento, né? E aí, de repente, ela chega em algum lugar, ou dentro do trabalho, ou na faculdade, ela resolve contar essa história da situação dela, do casamento dela, para uma outra pessoa, para uma outra mulher, por exemplo, que vamos dizer assim, do mundo, né? Ou melhor dizendo, que não tenha princípios cristãos. E vai contar. E começa a contar, a pessoa começa a receber e ela começa, possivelmente, ter uma atitude de conselhos que ela acha que vêm da cabeça dela, que ela acha o certo, e não é conselhos bíblicos, né? E começa, muitas vezes, a incendiar em vez de ajudar. E Com começa a dizer assim, certeza. não, olha, o que você tem que fazer, faz o seguinte, então você sai por aí, vai nos barzinhos, vai curtir a vida também, não sei o quê, e daqui a pouco aí começa, né, aí vem conversa, em cima de conversa, você foi? Não, eu fui, até encontrei um cara lá, não sei, aí começa, tá vendo, não sei o quê, acho que você tem que deixar seu marido, não sei o quê, e começa ao fogaréu, os maus conselhos, Maus conselhos. maus Né? conselhos. Então, assim, os conselhos têm que ser baseados na palavra dos princípios. Se a outra pessoa não tem os princípios, é o que eu falei, a luz não pode ter comunhão com as trevas. Não tem como ter comunhão. Aí alguém pode falar, mas eu tenho comunhão. Então, cuidado, meu irmão, porque logo, logo você cai. É, Logo, logo você cai. Porque se você ainda não influenciou aquela pessoa de vir para Cristo, de é caminhar com verdade. Cristo dentro dos princípios, fatalmente você vai caminhar para o outro lado. É Você verdade. vai regredir, né? Isso eu falo porque muitos anos de caminhando com o Senhor e eu tenho visto muitas coisas, né? Pessoas que você aconselha e É, a pessoa te rebate e contesta. Estou falando de crente, não estou falando de pessoas do mundo, não. é, E não, é amigo, não sei o quê. Aí vê o final disso tudo. Aí depois vem falar, puxa, se eu tivesse te ouvido naquele tempo, ouve a Deus, não quer ouvir o pastor? Ouve a Deus, vai é buscar em verdade. Deus a resposta, né? Se É você verdade. duvida daquilo que os homens de Deus falam, aquilo que os homens de Deus falam referente à palavra, aos princípios, então vai orar, vai buscar Deus, É né? verdade. Deus vai falar com você. Por isso que é importante, você falou uma palavra importante. Se o pastor não tem cheiro de ovelha, ele não é pastor. Né? Não é pastor. Porque ele sempre tem que estar envolvido com as ovelhas. E a ovelha tem que sempre entender que o pastor é pastor, ele entende que é um homem de Deus, ela tem que ouvir a voz dele também. Ouvir a voz dele. Porque eu acredito que é um homem, né? Tudo bem, é falho também, é humano também. Mas ele tem um chamado e ele se sente na obrigação, na responsabilidade e também pelo fato de ser chamado, né? Porque Deus proporcionou isso na vida dele, e ele assume esse chamado, esse compromisso, pega como responsabilidade e ele fica mais fica mais perto de Deus, vamos dizer assim, né? Não é o Papa,
mas é um pastor. Então, o pastor responsável, né? Que fica mais perto de Deus a ponto de ter... Por quê? Porque, de repente, você está no seu dia a dia buscando coisas, né? Que não está errado, de se profissionalizar, buscar outras coisas mais, bens materiais. Mas o que acontece, muitas vezes, o pastor ele se dedica ao reino, vamos dizer assim, ele se dedica a ouvir a voz de Deus, se dedica a estar mais próximo de Deus. Então, é bom, então, para o pessoal que está nos ouvindo, não seja também negligente a ponto de dizer assim, não quero ouvir a voz do pastor, ele não tem que se meter na minha vida. Não é questão de se meter na sua vida, é questão de você dizer assim, Deus, fale com o meu pastor, ele é pastor, né? Como dizendo assim, por que ele foi instituído pastor? Se existe pastor, existe ovelha, se existe ovelha, existe pastor. O pastor tem um chamado de condução, conduzir a ovelha, né? Então, é importante, quem tem o cajado não está na mão da ovelha, o cajado está na mão do pastor. Então, é importante que tenha. Agora, tudo isso, para isso acontecer, tem que existir o seguinte, uma aproximação entre os dois, né? A ponto de dizer assim, como você disse, né? O pastor tem que ter cheiro de ovelha. E a ovelha também tem que... Você vê que é interessante isso, né? O pastor tem que ter cheiro de ovelha, estar junto, entender, ver. É por isso que a Bíblia fala assim, deixou as 99, né? E foi procurar uma ovelha que estava perdida. É o cheiro do... O pastor é assim. O pastor tem essa ama a ovelha, né? Se preocupa. Agora, também é interessante, né, que a Bíblia fala assim, que a ovelha sabe escutar a voz do pastor. Olha que interessante. Então, essa é uma responsabilidade dos dois lados, essa é uma atitude dos dois lados, e então, para que não se dê mal, Então, é importante, até falando sobre, muitas vezes, relacionamentos, né, o pastor fala assim, vamos devagar, você vai namorar, você vai noivar, você vai casar. Vamos indo, vamos crescendo a coisa, vamos analisando, vamos vendo o que Deus está falando. E aí, de repente, a ovelha quer se apressar, quer ir rápido nas coisas e tal. E às vezes, por misericórdia, graças a Deus, que está tudo certinho. Às vezes, né, você fala assim, Deus abençoe e tal. Mas às vezes não dá muito certo, às vezes não se dá muito bem, e acaba estragando o quê? Todo um sonho, né? E aí, quando é só dois, é uma coisa, mas quando entra filho no meio, aí piora o caldo, né? Como se fala, né? Então, tem que ter uma certa, como é que fala? Uma certa harmonia, um certo desprendimento a ponto de você viver o evangelho, viver como cristão mesmo, né? Porque o pastor, ele não quer o mal da ovelha, a não ser, é claro, quando esse pastor é lobo, é claro. Ou, como a gente tem falado aqui, e falamos algumas lives aí também, que é sobre o domínio, sobre querer ter domínio, sobre querer controlar, né? Então, tem que pensar nisso, né? Não pode deixar de pensar nisso. E o nosso melhor amigo é Deus. O melhor amigo que nós temos é Jesus Cristo, porque ele morreu por nós, né? Esse é amigo mesmo. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Essa é a maior amizade, né, que nós podemos ter é com Cristo, né? E quando nós temos a maior amizade com Cristo, ele mesmo vai acabar nos aconselhando, nos falando, se nós estivermos disposto a negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo, né? Isso é muito importante. Só um outro versículo que eu gostaria de ler é João 17, 16. Vamos ler do que de 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, né? Que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ó, Jesus falando, eles não são do mundo e nem eu sou do mundo. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. As escrituras sagradas é a verdade. E nós temos que nos santificar através de andarmos nos princípios da palavra. Assim como tu me ouviste e me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados o quê? Na verdade. Então, assim,
Jesus está falando, ó, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, mas eu não mandei tirar do mundo, mas que livraste do mal, né? Do príncipe deste mundo, para livrar-los do mal, para que o mal não envolva, né? E às vezes quando eu vejo algumas pessoas que falam que são cristãos, mas elas estão envolvidas com coisas erradas, ou tendo atitudes erradas, amizades erradas, amizades mesmo, não estou falando colega, não, amizades erradas, né? Como é que o cristão ele pode chegar e sentar na mesa de um botequim, né? Beber junto, fazer as coisas que as pessoas começam a fazer, a amizade vai te levar. Porque se você não influenciar as pessoas com Cristo, você vai ser influenciado com aquilo com as coisas que são do mundo. Né? E também tem que pensar, é isso mesmo que você falou, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou forte, pensa que é forte, e às vezes ela tem deslizes, ela entra num embaraço, né? Eu gosto muito desse versículo, entra no embaraço que depois gera um pecado. O pecado está pertinho. Está pertinho, né? Ele falou, não, mas não tem problema, não sei o que, tal. E aí, só que é o seguinte, aí começou um nozinho, né? Um nozinho. Aí você fala assim, não, esse nó aqui, ó, é fácil tirar, né? É fácil tirar um nozinho. Aí você fica lá tentando tirar o nó, e não consegue o nó. Aí você fala, deixa pra lá. Aí começa outro nozinho. Aí você fica lá, tal. E aí eu deixo pra lá, e fica nós, aí fica, daqui a pouco, aquele como fosse um rolo, né? Você começa a enrolar de qualquer jeito, um monte de nó, e o embaraço fala assim, agora não dá pra fazer mais nada. Então, não dá pra fazer mais nada, né? Então virou pecado. Não dá pra fazer mais nada no seu nível, né? É que nem assim, eu vou dar um exemplo da minha esposa, né? Da aula tem as amizades lá, os professores, as professoras e tal. Aí chega assim, uma certa época do ano, vamos todas as mulheres para um barzinho à noite para bater papo, para beber. Meu, mulheres casadas, né? A mesma coisa, se o meu marido não pode ir, então eu também não posso ir. Não é ambiente para mim, né? Então, assim, mas muitos cristãos fazem isso. O marido, na sexta-feira, estou falando de pessoas cristãs, hein? Estou falando que vão na igreja. Estou falando de pessoas do mundo. Chega na sexta-feira, o marido vai se encontrar com os amigos do mundo, não é amigos da igreja. Se fosse para amigos da igreja para jogar um futebol, para orar, para estar junto, beleza. E a mulher sai com as amigas do mundo para ir para beber. Agora, você vai para um barzinho, só mulheres. Meu, você já está saindo de um enrosco para o pecado. Né? Então, assim, aí que eu estou falando, a amizade que é. O perigo que a amizade, você tem amizade com as pessoas do mundo, com as trevas. Você vai me desculpar, mas você não é luz. Porque se você vai e as trevas são dissipadas, amém, joia. Mas se você vai e você convive com as trevas numa boa e não acontece nada, vou te falar para você, você não é luz. E você está dando um mau testemunho de vida. Exatamente. É importante você se portar e você passar essa informação para as pessoas quem você é. É importante. É como fosse assim, você tem lá uma... Como é que fala? Isso aqui é... Seu nome? O polegar? Polegar. Não, mas digital. Como é que você fala? Digital. Você tem a sua digital. É a sua identidade, você tem. Então, você tem que mostrar isso que você tem. Então, por quê? Porque é importantíssimo que as pessoas falem assim, não, tudo bem, eu tenho um jeito de conversar com a pessoa, eu tenho... não é no sentido que, não pode falar nada, triscou, não é nesse sentido, mas dizer assim, não vem falar bobagem para mim que não vai dar certo, essa conversa não vai, né? Então, e às vezes, é claro, numa conversa entre amigos, numa roda entre amigos, às vezes não dá para ficar, não dá para você levar um papo legal, porque é só besteira, não sai nada de bom, né? Não sai nada de bom. Uma vez aí, montaram um grupo aí no WhatsApp, que
colegas antigos, amigos antigos de empresa, tal, montaram lá. Mas eu acabei saindo. Um amigo meu também saiu, que era cristão, tal, acabei saindo, tal. Por quê? Porque não tinha nada de valor, não tinha nada que prestava. Aliás, as conversas não te acrescentam nada. não acrescenta nada. Aliás, é o seguinte, eu estava até pensando sobre esse assunto, até depois que eu saí e tal. Eu falei assim, ó, se eu não fosse cristão, talvez a minha atitude seria ainda essa, de sair. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Não tem o que fala só bobagem, não tem uma coisa que possa dizer assim, ó, isso aqui, pô, que legal, você falou, pô, você pensou sobre isso e tal. É que nem, não saindo do assunto, mas é que nem falando de esses papos de faculdade, hoje diminuiu, acho que bastante, né, mas até houve até morte, né, de faculdade, daquele papo de, os caras é o bicho, né, que fala, se não me engano, é isso? Trote. Trote, exatamente isso. Então, que faz aquelas bagunças. Fiquei pensando, não dá para fazer um trote, alguma coisa útil? Não dá para dizer assim, a pessoa, então é o seguinte, o trote do dia, da semana, do final da semana é esse. Todo mundo traz um quilo de açúcar, 1 quilo de farinha, 1 quilo de leite, sei lá, em pó, e assim por diante, nós vamos entregar em tal lugar. Faz um trote desse, pelo amor de Deus. Usa a cabeça, usa raciocínio. Não, mas tem que... Não estou dizendo que não possa brincar, né? Pode brincar, sabe? Sei lá, vai rapar a cabeça, rapa, beleza, não tem problema, né? Tudo no respeito e tal. Mas vem com essas coisas aí, tipo assim, o trote, não sei o quê, abra a boca, aí chega lá, whisky, e essas outras coisas mais aí, que deu até casos de retiros de jovens assim, e serem mortos, né? Então, não dá, né? Não dá. Mas é isso, continua. Então, assim, o inimigo, ele sabe que Deus, ele resiste o soberbo. A palavra fala que Deus resiste o soberbo. Então, assim, uma coisa que Deus tem me falado, toda vez que eu me relaciono com o mundo, eu me torno soberbo. Porque o mundo é soberbo. O mundo anda na soberba, né? Se você não tiver o carro X ou o carro Y, você se sente diminuído. Se você não usar a camisa tal, a calça tal, você se sente diminuído. Porque é uma soberba aquilo do homem, né? Então, Deus tem me falado isso. O inimigo sabe que Deus, ele resiste o soberbo. Muitas pessoas, Deus tem resistido, não tem ouvido nem oração e tem resistido por causa da soberba da pessoa. Porque ela está se relacionando com as coisas do mundo e aquilo está tornando a pessoa soberba. Você vê como o inimigo, ele usa a palavra, o inimigo sempre vai usar a palavra para te condenar, para que haja, como eu posso falar assim, não é que impeça Deus, porque Deus nada impede, mas como Deus é fiel à sua palavra, ele usa a palavra para condenar o próprio crente. Se eu fizer o cara soberbo, Deus vai resistir a esse cara. Se eu fazer com que esse cara seja infiel, que não ande nos princípios, Deus vai resistir aquilo ali. Se o marido não se dá bem com a mulher, a própria palavra fala que a oração do marido, Deus não escuta, se primeiro não tiver consertado com a sua esposa. E assim por diante, ele vai criando um monte de coisas, usando a palavra, para que Deus, porque ele sabe que Deus é fiel à sua palavra, aos seus princípios, para que, não é que Deus fique impossibilitado, mas Deus é fiel. Então, ele faz com que o homem entre naquela infidelidade para que Deus não possa abençoá-lo. Então, assim, toda vez que eu me relaciono com o mundo, você pode ver, vem uma pontinha de soberba no coração das pessoas. As pessoas começam a ficar soberbo porque está se relacionando com as coisas do mundo. E segundo Coríntios 6, 14... deixa eu ler primeiro o Salmo 1. Eu peguei o Salmo 1 aqui, que Deus vai falar alguma coisa. Você estava falando, Deus falou, vai lá para o Salmo 1. Olha o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Os conselhos dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém o quê? Não para. Como é que eu vou ter amizade com as pessoas que não têm Cristo? Como é que eu vou parar, né?
vou ficar tendo comunhão com essas pessoas. Nem se assenta o que? Nas rodas dos escarnecedores, daqueles que ficam falando besteira, palavrões, escarnecendo, falando mal do evangelho, mal de Cristo. Antes tem o seu prazer na lei, né? Quando você começa a ter o prazer na palavra, nos princípios do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será o quê? Você quer ter uma vida frutífera? Você quer ter uma vida abençoada? Faz isso. Não se detém na roda dos escarnecedores, né? E nem escuta os conselhos dos ímpios, e nem anda nos caminhos dos pecadores. O que acontecerá com ele? O 3 fala assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual o seu fruto dá na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Às vezes as pessoas ficam procurando livros de autoajuda. A palavra tem tudo, meu irmão. Todos esses livros de autoajuda, a maioria foram tirados da Bíblia. Foram tirados das Escrituras Sagradas, distorcido um pouco às vezes, mas foi tudo tirado da Bíblia. Todos esses livros de autoajuda, você pode pegar tudo. Os livros de autoajuda estão baseados na palavra, nas Escrituras. Então, o melhor livro para você ler, o melhor livro para você, sabe, ler, meditar dia e noite, como aqui fala, no Salmo 1, é a palavra, é a Escritura, né? São chaves para você. Às vezes eu vejo, às vezes esses profetas aí da internet aí, meu, olha, faz isso, faz aquilo, e nada, tudo fora dos princípios da palavra. Sem dúvida. Tudo que você quiser, prosperidade, todas as coisas, fidelidade, santidade, tudo que você quiser, está na palavra, está nas Escrituras. É só você pegar e ler todos os dias, medita dela de dia e de noite. Quer dizer, medita na palavra o dia inteiro. Sabe por quê? Quando você está com a palavra na tua mente, você não vai ter tempo de pensar nas coisas do mundo. E se você não tem tempo para pensar nas coisas do mundo, a soberba do inimigo não vai ser implantada em você, não vai ser, ingerido em você, né? E nem enraizar em você. Então, assim, a melhor coisa é você ter na sua mente o dia todo a palavra, o que a Escritura fala a respeito desse assunto, daquele outro assunto, e você está com as Escrituras na mente, sabe? E por isso você precisa meditar nela de dia e de noite. 2 Coríntios que eu queria ler, 2 Coríntios 6:14, olha o que fala. Tanto para casamento como para amizades. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui não está falando que não são pessoas que são do mundo, são infiéis. Aqueles cristãos mesmo que estão dentro da igreja, mas são infiéis no seu proceder, no seu andar, não se prenda, não fique com essas pessoas, não se prenda, não caminhe junto, não crie aliança junto com aqueles que são o quê? Infiéis. É muito mais do que pessoas no mundo. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Se eu quero andar justificado em Cristo, como é que eu vou andar com as pessoas que não são justificadas em Cristo? E que comunhão tem a luz com as trevas? Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? Nenhuma. São opostos, né? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso, né? Que igualdade tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivo, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles. Olha o que Deus está falando, sai do meio deles, das pessoas que são infiéis. Não toqueis, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meio de você entrar na filiação através de Cristo com Deus. Aqui isso é outra chave, né?
Tem muita gente falando, olha o código, né? Opa, pega o código aí. Não, eu pego a escritura. Pego o código, não, eu pego a escritura, que é viva. O espírito é vivo, né? Tem um monte de nomenclatura que os homens modernos, né? Cheios não sei do quê, mas cheios de soberbas, né? Então começa a inventar coisa, nomenclaturas para chamar a atenção do povo. O que tem que chamar a atenção do povo é o Espírito Santo tocando na vida das pessoas, através da sua palavra. É isso, o poder do Espírito Santo, sabe? Em vez de você criticar, vai para a Escritura, vê o que a Escritura fala. Ah, são muito radical, é muito radical. Ou você é luz ou é trevas, não tem meio termo. Aí você escolhe que lado você quer ficar. É muito simples, é muito simples. Pastor Toninho, uma coisa, vou colocar essa situação. Eu acho que talvez haja uma necessidade de se dizer isso e também alguém nessa situação e talvez alguém que possa perguntar sobre isso, passou na cabeça tal. Por quê? Porque nós estamos debatendo ou falando, expondo, né, conversando sobre um cristão pode ter amigos não cristãos. Uma pessoa que está, vou falar de um filho, de um filho, uma filha, que ela participa de um lar, né? Ela foi gerada num lar que é um lar não cristão, e depois de um certo tempo ela cresceu, né? E aí houve um encontro com Cristo. E depois disto, ela começou a frequentar uma igreja local, e a família dela, os pais, pai, mãe e irmãos, não são cristãos. Como é que fica uma pessoa dessa dentro da esfera, dentro do seio da família, né? Pensando nisso que a gente está debatendo. Um cristão pode ter amigos não cristãos? Eu vou pegar meu exemplo, né? Vou pegar o meu exemplo que vai bater direitinho com essa moça aí. Eu, quando me converti, os pais têm um certo domínio natural e espiritual. Mesmo eles sabendo ou não sabendo, os pais têm um domínio espiritual. Eu conheço pais que, quando liga para o filho, tem um domínio no telefone e aquilo já tem um domínio sobre a vida da pessoa. Eu, quando me converti, eu tive que me afastar. Mas eu passava lá, não ficava. Eu passava aquela visita de médico, 10, 15 minutos, oi, tudo bem, precisando de alguma coisa e tal, sempre com amor e com respeito. E o meu testemunho foi ganhando as pessoas. Meus filhos, eles começaram a ver que eram diferentes. Quando ia numa festa, você vai numa festa, casamento, você tem que ir, né? É família, aí você vai no casamento. Aí eles começaram a perceber, os meus filhos eram diferentes dos outros primos deles, ou das outras crianças que estavam lá. Eu falava, eles obedeciam, eu falava, respeitava. Havia o quê? Uma disciplina, uma correção, e havia amor. Então, assim, começaram a ver, opa, esse cara não está brincando de ser crente. Até uma vez o meu cunhado falou assim, o meu irmão também era de um outro segmento lá, de um outro negócio. Aí um dia o meu cunhado chegou assim e falou para mim assim, eu vejo mudança no Toninho, mas em você eu não vejo mudança. Então o testemunho é que fala mais alto. Né? Mas eu tive que me afastar porque sair debaixo do governo, é lógico que se eu moro na casa dos meus pais é diferente, eu já não morava mais com meus pais. Sim. Mas se eu moro na casa dos meus pais, eu tenho que respeitar meus pais como autoridade na casa. Isso. Porque eu estou debaixo do teto deles. Isso não tem por onde. A partir do momento que eu saio da casa dos meus pais, eu caso, eu saio, aí é diferente. No meu caso era diferente porque eu não estava debaixo do mesmo teto. Mas se um cristão ele se converte, ele tem que estar debaixo e orar.
orar e dar testemunho de vida. Não adianta você falar que é crente e você não faz a tua cama quando você levanta na tua casa. Não adianta você falar que é crente e deixa a tua roupa jogada no chão, teu sapato jogado no chão. Não adianta você falar e você não ter testemunho de mudança de atitude. Porque se eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas que eu fazia errado, eu tenho que parar de deixar de fazer. Porque eu estou em Cristo. E o testemunho é Cristo. Então, assim, se eu moro dentro da minha casa, você jovem se converteu, o teu testemunho tem que ganhar seus pais. Você tem que ganhar os teus irmãos, o testemunho. Você vai ser confrontado, chacota, chama de fanático, de crente. Você vai. Mas aquilo desce e você nega a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e testemunha. Verdade. E manifesta amor. Eu vou falar de uma outra situação. Então, coloquei a primeira situação. Vamos colocar a segunda situação, e você também fala a respeito disso. Quando uma pessoa, ou sendo homem ou sendo mulher, ela resolveu um dia casar com uma pessoa que não é cristã. Então, ela resolveu, tudo bem, então, casou, está morando junto, construindo uma família, e por aí vem filhos, e por aí corre a vida, vão crescendo junto, vão conquistando junto bens materiais, vão tendo filhos, vão estudando, e assim por diante. Novamente, partindo do tema que a gente está dizendo, um cristão pode ter amigos não cristãos, e então, pensando nisso, e uma pessoa casou com uma outra pessoa não cristã, onde uma das pessoas, ou homem ou mulher, frequenta uma igreja local, né, ou entende como princípios bíblicos, né, entende a Bíblia como princípios bíblicos, mas o outro lado não é cristão. Como que fica uma situação dessa, por exemplo? Então, já começa errado. Se uma pessoa é cristã verdadeira, ele vai fazer com que essa pessoa se converta primeiro para se casar. Primeiro passo. Porque está fora de princípio. Nós acabamos de ler agora 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual. Você está prendendo a um jugo desigual. E você vai ter que pagar o preço, porque você foi contra aquilo que os princípios de Deus falam. E aí você tem que orar e jejuar. E a mesma coisa, faz de conta. Você casou, não era cristão. Aí um se converte, aí você entra num jogo desigual. Mas você tem que orar para que aquela pessoa se converta. Sim. Então, e você vai ter que conviver através da oração, do testemunho, que vai levar a outra pessoa à salvação. Você vai levar Cristo para aquela pessoa. Né? Eu sou contra a separação, divórcio, a não ser por traição, e mesmo assim, se a pessoa não se arrepender, aí cada caso você tem que sentar na luz da palavra para ver, cada caso é um caso, né? Mas assim, se eu sou crente, eu caso com uma pessoa que não é cristã, eu tô já entrando num jogo desigual. Eu estou sabendo disso. Se eu sou cristão, conheço a palavra, e esse pastor vai orientar essa pessoa, porque o pastor tem... Se ele não sabe, o pastor tem que orientar. Olha, você está entrando num jogo desigual. É isso que você quer? É verdade. Assim, a decisão nunca é do pastor, a decisão sempre é do casal. Sim, é verdade. Porque eles têm que decidir. O pastor, ele orienta, o caminho é esse. Agora você faz o que você quer. Né? É bem por aí. E a mesma coisa, se vocês não é casado, primeiro passo, fechar a legalidade, casar para fechar a legalidade, para que o inimigo não tenha uma porta aberta para entrar. E se você casou fora do propósito e depois um se converte, você vai ter que pagar o preço para que o outro se converta. Né? Na oração, crendo e esperando no Senhor. Né? Porque sempre Deus trata dos dois lados. Né? Se eu fui desobediente de um lado, Deus vai me tratar com a outra pessoa para que eu aprenda a ser obediente daquilo que eu fui desobediente. Verdade. Né? Olha, quando você está em Deus, tudo torna bênção. Porque Deus ama nós de tal maneira, Deus nos ama tanto, que Ele nos proporciona situações difíceis, provas, para que a gente se quebrante e volte ao primeiro amor.
volte a ter uma dependência com ele e volte a andar nos princípios corretos. Através do arrependimento, você volta. Você canaliza de novo no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu acho que o amor de Deus é tão grande que ele nos dá oportunidade. Ele dá oportunidade de você estar ouvindo essa palavra hoje, esse bate-papo na palavra, e às vezes por nossa teimosia, burrice, egoísmo, sei lá o que, e você não entra na palavra. Aí lá na frente, ele vai te trazer uma prova para lembrar da palavra que você ouviu, para que você pegue essa palavra e entre no propósito. Então, Deus sempre vai nos dando oportunidade para nos arrependermos e entrarmos no propósito dele, né? E muitas vezes você vai ouvir o pastor, você vai ouvir a pregação, você vai ler a palavra e você achar que tem que fazer de outro jeito. Verdade. Mas você tem que saber que você vai pagar o preço pelo outro jeito que você quer. Mais ou menos isso, porque você, às vezes, você chega lá num relacionamento, você parte para casar depois, né? Mas sabendo que, de repente, vamos dizer o seguinte, a mulher percebeu no namoro inteiro, no noivado inteiro, que a pessoa com quem ela ia casar era um cara preguiçoso, vamos dizer assim, né? Não estava a fim de trabalhar, não sei o que, mas ela resolveu casar. Depois não pode chorar. Porque eu falei, você sabia como é que era a situação, você sabia. Aliás, né, como você falou, né? Os pais, muitas vezes, como autoridade, e eles têm uma impressão sobre algumas coisas, vamos dizer assim, né? E, de repente, dá uma dica, fala, tal, e às vezes os filhos não atendem, nem entendem, muitas vezes, né? Mas há a possibilidade de acontecer. Então, é mesmo esse caso que nós estamos falando, né? De ser um cristão e outro não cristão, né? Você casou, você estava sabendo o que era isso, né? Com quem você estava casando. Você já está começando algo que vai ter um jugo desigual. Já vai ter você não vai caminhar no mesmo plumo, né? Você está caminhando e o outro está aqui embaixo. Como você falou, o cara é preguiçoso. Você quer conhecer uma pessoa? Pergunta para os pais quem é aquela pessoa. Se os pais for verdadeiro, né? Se os pais não vão mentir a respeito da pessoa. Mas pergunta. Ou então você olha para os pais. Olha para os pais. Os filhos é a mesma coisa dos pais. É a mesma coisa. Você quer conhecer a sua mulher? Olha para sua sogra. Quando ela ficar mais velha, vai ficar daquele jeito. E vai ficar com aquelas mesmas manias, com as mesmas coisas e tal. Então, você tem que ver se vai suportar aquilo ali. Você tem que ver isso daí. Então, se você olha muito para os pais, você vê os filhos, você olha para os pais. Né? E se for convertido, aí você olha para um novo homem convertido. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes, é importante isso, né? Eu, quando era jovem, tinha uma vida muito... Não era convertido, até eu fui me converter com 27 anos de idade. Mas nesse período, nossa, quem me conheceu naquela época, falar que hoje eu sou pastor, os caras vão falar, você brinca, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. E é testemunho, porque tem pessoas que eu perdi, assim, contato, né? Mas tem um amigo meu em Campinas e tal, e ele me acompanha, e ele compartilha, ele fala, e vê a mudança, você entendeu? Porque ele me conheceu quando eu tinha 18, 19 anos. Então, hoje, assim, é mudança de vida. O testemunho começa a falar mais alto. Né? Verdade. E, em vez das pessoas se relacionar com aquilo que você era do passado, elas começam a relacionar com aquilo que você é em Deus hoje. Isso que é muito importante, né? Você se relacionar com as pessoas com aquilo que era em Deus e não com aquilo que era do erro do passado. O grande problema hoje das pessoas, elas se relacionam com o que as pessoas eram no passado de errado. Elas não se relacionam com o novo homem, não se relacionam com a nova mulher. Sempre olha para o defeito. Né? Infelizmente, o ser humano ele é muito crítico nisso, ele olha para os defeitos e não olha para as qualidades. Eu sempre falo, a pessoa pode fazer 99 coisas certas, fez uma errada, o pessoal não olha as 99 que ele fez certo, ele vai olhar para aquela que ele fez de um errado. Né? Infelizmente,
Mas Deus está mudando isso no ser humano, né? Deus está mudando, Deus está gerando uma geração de amor, de misericórdia, mas também de justiça. E é isso que é muito importante, o cristão ter amor, ter misericórdia, mas também ter justiça. E não barganhar, não vender, princípios você não negocia. Princípios é princípios, Deus não muda os seus princípios. Tudo vai passar, mas o que permanece é a palavra dele, é os princípios dele que permanecem para sempre, né? Então, assim, veja bem as amizades que você tem. Veja bem, ouça esse vídeo, olhe os versículos, aquilo que Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar, porque você tem que saber o que é amigo, o que é conhecido e o que é colega. É diferente de amigo. Amigo é aquele que você faz de tudo para... torce para a pessoa se dar bem, faz de tudo para... se a pessoa já torce... Até esses dias eu vi uma frase, não sei quem foi que falou. O amigo, você vê na hora que você é abençoado, e não na hora que você está passando por apuro. Porque aquele que, quando você é abençoado, é aquele que torceu por você, para você ser abençoado. Ele está com você, não pela bênção, mas ele está... ele quer ver o teu bem, então ele está ali com você. Porque às vezes o teu inimigo, quando você está passando pela luta, ele está lá. Ele está lá porque ele quer ver a tua destruição. Ele está lá porque ele quer ver você não se levantar. Mas o amigo, ele, tanto na hora ruim, na hora boa, o amigo está lá com você. Né? Você comprou um carro melhor, o amigo fica contente que você está prosperando. Comprou uma casa, o amigo fica contente. Se a pessoa torceu o nariz, cai fora, não é teu amigo. É verdade. Se a pessoa demonstrou que não gostou que você está crescendo de vida, não é teu amigo. Porque o amigo, ele quer ver as pessoas sendo abençoadas. Essa é a função do amigo, né? O amigo, ele tanto na hora ruim como na hora boa, ele está ali à disposição, né? Para ajudar, para aconselhar e para falar, e está sempre ali disposto, né? É isso. Acho Amém? que tem mais algum versículo, alguma coisa que você quer falar? Não, esse versículo é esse. Esse que eu falei mesmo, citei. Depois também, se você quiser dar uma olhada lá, Tiago 2,23 também fala, João 15,15, né? Porque Deus, ele quer o quê? Acima de tudo, ele quer chamar você de amigo. Como ele chamou Abrão de amigo, sabe? Deus, ele quer te chamar de amigo. E não de coleguinha, e não de... Ele quer ter uma intimidade de amigo, de conversar com você, de falar para você, de te orientar, de te canalizar e de fazer você andar nos princípios dele, né? E Deus, ele é ciumento no sentido do quê? Ele não quer dividir a tua comunhão com coisas erradas. Esse é o ciúmes que Deus tem das nossas vidas, porque nós pertencemos ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. E ele tem ciúmes das nossas vidas, porque ele não quer que você fique perdendo tempo com coisas que não vai te frutificar, não vai te fazer nada, e você deixa de ter comunhão com ele para ter comunhão com as coisas do mundo. Pior ainda. Amém? Verdade. Beleza. Então, amém. Fechamos aí hoje o bate-papo na palavra, com o tema: um cristão pode ter amigos não cristãos? Então, nós entendemos como sim, pode ter, né? Mas existe um nível de comunicação, um nível de relacionamento, existem princípios bíblicos que devem ser observados, né? Então, é bom se atentar a isto, né? Bem, nós voltamos agora segunda-feira, às 20h30. Às 20h30, com a ministração do pastor Toninho, uma palavra, que você possa estar conosco também, ok? Amém. Então, até segunda. Até mais. Amém. Até mais. Glória a Deus. Amém.